a gente quis trazer isso porque a gente está em pleno carnaval. E muita gente aqui é de outros estados, né? Que talvez não tenha isso tão forte. Então, para a gente, essa cultura do frevo, a cultura do carnaval, ela tem esse sentido também, né, político. E a Flaira, eu acho que quem quiser pesquisar, a Flaira é uma feminista, é uma jovem compositora, além de ser dançarina e tal, e ela traz muito isso no seu posicionamento como artista. Então, simbora, gente, vamos nós, né? Então, como a gente sempre faz, e a gente falou para vocês logo no início dos nossos combinados, a gente sempre começa a aula puxando um pouquinho o fio da aula anterior, né? Para a gente, né, assim, dar aquela engrenada, né? Dar uma revigorada, rememorar, né? E, sobretudo, para a gente ir fazendo esse tal do alinhavo, né? Que eu falo sempre, né? Que cada módulo a gente vai costurando e alinhavando com o outro que vem, e um módulo vai alinhavando com outro módulo que virá, para a gente chegar nesse grande bordado aí que vai ser esse curso, né, esse processo formativo. Então, a gente queria convidar duas pessoas, né, que se voluntarize para destacar elementos ou alguma questão, né, sobre a aula passada. A aula passada, para quem não estava, né, a gente tratou iniciamos, né, com uma análise dos marcos históricos e políticos da ATE no Brasil, né? Mas eu não vou falar mais, assim, queria ouvir duas pessoas que gostaria. Ô, gente, a gente pede que seja 2 minutinhos, porque a gente, Tem né, um tempinho apertado, né? aquele Então, só para a combinado gente. lá que a gente fez de respeito de tempo e tal, para a gente não ficar muito solto, tá bom? A gente, se passar do tempo, a gente abre aqui o microfone, tá bom? Quem gostaria de dizer, gente, é uma chuva de ideias, assim, rapidinho, olha, eu achei importante isso aqui, que foi marcante. Eu tive um professor, numa especialização que eu fiz, que Paulo Jesus, acho que alguém de vocês deve conhecer. Paulo Jesus é aqui da Rural, né? Ele agora está aposentado. E engraçado, ele falava um negócio do o que ficou. Ele dava aula e falava o que ficou quando começava a aula, eu achei muito interessante isso, né? Esse negócio do que ficou. O que ficou na nossa cabeça é o que a gente deu valor, né? O que mexeu com a gente, ligou, fez algumas sinapses aqui na cabeça, ligou coisa, Lé com Cré, né? Que a gente Lé com Cré, né? Então, o que vocês acharam? Aí, Josineide, ela já se inscreveu. Pode falar, Josineide. Olá, boa noite. Me escutam? Sim. Infelizmente, eu não tive na aula passada, né, mas assisti o vídeo. Eu estava plantando uma boa semente, que foi o Frei Sérgio, né, que infelizmente faleceu semana passada, e uma grande referência da agroecologia, da reforma agrária no Brasil, e que seja sempre celebrado nessa semente que vai florir. Mas assistindo o vídeo, eu percebi que a aula ela foi muito de trazer a característica do que foi a Revolução Verde, né? Da desgrameira que ela foi para a gente no Brasil, e não só no Brasil, né, mas onde ela se achegou também. A diferença que trazia o trabalho da extensão rural, do que faziam os homens e do que faziam as mulheres, né, tentar essa separação também, e o significado da extensão que foi posto pela Revolução Verde, né, e que nós vivemos uma tentativa de desconstrução até hoje, né, acho que a assistência técnica e a extensão rural é um grande gargalo no Brasil ainda, né, e o Baraunas, ela traz essa diferença, né, do que nós devemos sim construir. Então, foi isso que ficou gravado na minha cabecinha ao assistir a aula. Obrigada. Que bom, Josineide, tá vendo que massa, um bom exemplo, né? Ela não estava na aula, mas ela assistiu. Obrigada, Josineide. Eu acho que tem duas Já tem outra pessoas. pessoa, tem uma pessoa
tem a Rosana, mas acho que antes da Rosana alguém se inscreveu, não foi? Alguém levantou também, mas eu não estou conseguindo ver mais aqui. Eu não sei se levantou e baixou. Bora lá, gente, bora. Mas vai lá, Rosana, enquanto... Enquanto a outra... Boa noite para todos. Estão me ouvindo? Sim. Gente, o que me marcou muito na minha cabeça durante a aula, e eu até fiquei pensando isso também posteriormente, eu moro há 8 anos em São Paulo, em Pernambuco, mas eu nasci e fui criada em São Paulo. E eu participei de um grupo numa faculdade em São Paulo que nós dávamos capacitação para pessoas com deficiência para poder ser inserida no mercado de trabalho, como PCD. E em 2012 eu assisti uma palestra que dava uma capacitação sobre conhecimentos gerais. E nessa palestra foi dito que, falando sobre aquecimento global e falando também de tudo que estava acontecendo já, né, desde aquela época, e falou um pouquinho também da questão da utilização, né, dos adubos e dos agrotóxicos, né? E deu um exemplo que os Estados Unidos eles ofereciam, né, há décadas já, uma grande tecnologia, principalmente pesquisas científicas voltadas para a utilização de maneiras para que a agricultura funcionasse de uma maneira mais eficaz, mas sem se importar muito com o resultado que se traria para o planeta Terra, mas que para eles era extremamente importante continuar utilizando tudo, porque lá naquele momento, lá em 2012, foi feita uma estatística onde para que o planeta produzisse o que só os Estados Unidos consomem, nós precisaríamos de 3 planetas Terras e meio para produzir o que eles consomem. E aí eu fiquei pensando, gente, olha que loucura que é essa revolução verde, né? Se a gente for pensar que desde de quantas décadas que isso tudo aconteceu e o quanto que isso de lá para cá pode ter prejudicado o nosso planeta, né? Isso foi uma coisa que marcou muito na minha cabeça. Eu pensei muito durante as aulas sobre esses 3 planetas Terras e meio em 2012. Imagina de lá para cá. Isso, Rosana, obrigada. Gente, eu não sei se a Cauane foi a pessoa que tinha se inscrito antes, mas só assim a gente vai precisar ter uma disciplina aqui entre nós. A gente combinou que seriam só 2 inscrições, tá bom? Então, podemos combinar na outra rodada, tá certo, Cauane? Você fica aí teu nome. Quando a gente abrir, você pode ser assim, você está na lista, a primeira, tá bom, gente? Senão a gente vai se perdendo e o tempo, lembra que a gente fez outro combinado, queremos terminar às 9 horas no horário. Então, Ana, nessa história, né, nesse resgate um pouco do que ficou, a gente também queria fazer umas complementações. A gente vai continuar hoje a aula, né, sobre esse mesmo assunto, mas tire algumas coisas que a gente acha importante de a gente complementar um pouco daquilo que a gente viu na aula passada. Aí passo para ti, Ana. Obrigada. Então, gente, deixa eu dar boa noite oficialmente, porque eu falei umas coisinhas, mas não dei boa noite. Queria dizer que é sempre uma alegria estar aqui com vocês, viu? Obrigada aí pela presença e vamos embora. Então, eu não sei se quem assistiu o vídeo e quem estava também na aula presencialmente, a gente falou de Paulo Freire, né? A gente falou de Paulo Freire, que é da importância que ele teve e tal, e assim, um educador, né, que teve muita relevância, né, não era um agroecólogo, né, mas assim, o método dele é muito relevante para a gente, né, que acredita e luta pela agroecologia, né, e por nós também que lutamos pelo feminismo, né, então, assim, no sentido de valorizar conhecimentos, valorizar saberes, né,
Só que Paulo Freire, né, eu conversando com Graciete e tal, a gente conversando, né, a gente falou assim, pô, seria legal também trazer umas mulheres, né, porque, assim, Paulo Freire é um cara que é extremamente conhecido, né, é um homem, é valorizado, né, e podia trazer também, falar um pouco também de algumas mulheres que também tiveram muita importância, né, e hoje, para esse caldo que é a agroecologia, né, que precisa de ser multidisciplinar, interdisciplinar, que precisa ter várias profissões e tal, então podia também trazer umas mulheres. Acho que é essa nosso papel, um dos nossos papéis aqui, né, Graciete? Acho que é também colocar em relevo, né, a importância que certas mulheres, que as mulheres todas têm, e que certas mulheres têm, e, no entanto, tem um apagamento também. Então, eu queria falar um pouco, né? Eu estou chamando de silenciamento, né? Apagamento, silenciamento de mulheres na ciência e na produção de conhecimento, né? Então, assim, a história da ciência e da produção de conhecimento ela é marcada, né, por profundas desigualdades, né? Quando a gente pensa em ciência e produção de conhecimento, vem logo na cabeça da gente, se eu perguntasse assim, não nessa turma aqui, que essa turma já está com essa lente, né? Mas se eu perguntar num grupo assim aleatório sobre pessoas importantes, relevantes para a ciência e para conhecimento, né, para a produção de conhecimento, certamente a grande maioria será homem, né? Então, então a gente sabe que por isso que eu estou falando que a produção de conhecimento ela é marcada por desigualdade, né? Tanto de gênero, quanto de raça, quanto de classe. Então, que define quem pode ser reconhecido como autoridade intelectual e quais saberes são considerados legítimos, né? Então, assim, quando a gente pensa em algumas mulheres, eu trago assim a questão da Rachel Carson, que a gente vai até mostrar um videozinho dela, Ana Primavesi, Joana do Benheim e Carolina Maria de Jesus, né? Então, essas mulheres revelam que o silenciamento das mulheres não ocorre por ausência do rigor do trabalho delas, não ocorreu por ausência do rigor do trabalho delas, nem pela ausência de relevância do trabalho delas. Muito pelo contrário, né? O que realmente marca o apagamento dessas mulheres, né? Quando eu falo apagamento, eu estou falando que elas não são tão conhecidas como deveriam ser, né? Em português, claro, é isso. Então, assim, o que marca esse apagamento delas é o fato da sociedade ser machista e racista, né? Então, a Rachel, ela era bióloga, escritora norte-americana, denunciou na década de 60, a gente vai mostrar um vídeo dela, aí, Thaís, depois você deixa até esse vídeo aí na agulha, que é isso que a gente vai mostrar depois aqui da minha fala, né? Ela denunciou impacto de uso indiscriminado de agrotóxico, falou sobre ecossistema, sobre a saúde humana, e ela escreveu um livro que, na verdade, vou falar Raquel, né? Ela escrevia muito bem, com técnica, com rigor científico, mas ela também escrevia de uma forma poética. Então, é gostoso fazer a leitura do livro, né? Se vocês tiverem a oportunidade, o nome do livro é Primavera Silenciosa. E as suas evidências científicas, ela estudou durante muitos anos e ela mostrou com seriedade o quanto os agrotóxicos e os venenos faziam mal para a saúde ambiental e para a saúde humana. Só que a condição dela de mulher, né, foi utilizada para desqualificar a produção intelectual dela, revelando como o gênero opera, né, como instrumento de silenciamento, né, o que eu estou chamando de apagamento dessas mulheres, né? A gente vai ver depois o videozinho dela, mas é uma pena a gente saber que o reconhecimento da importância do trabalho dela só veio, de fato,
depois que ela morreu. Quem é dessa área de meio ambiente conhece essa mulher, né? Sabe dessa mulher, sabe da existência desse livro, né? Então, aí também tem a Ana Primavesi, né? Que ela expressa a existência dessa mulher, a trajetória dessa mulher, né? Expressa também um silenciamento semelhante no campo das ciências agrárias. Ela era agrônoma, né? Ela fez uma referência fundamental da agroecologia, mesmo quando a agroecologia não era chamada de agroecologia. Eu sou desse tempo, era chamada de agricultura alternativa, né? Antes da gente chegar nesse termo agroecologia, a gente chamava de agricultura alternativa, né? E aí a Primavesi dedicou a vida dela toda ao estudo da biologia do solo. Ela foi a pessoa que afirmou que no solo tinha vida e que essa vida deveria ser cuidada. Então, ela fez crítica ao modelo agrícola dependente de insumo químico e, durante décadas, ela contribuiu para vários estudos, né? E, mesmo assim, ela foi marginalizada pela academia, ela foi marginalizada pelas políticas públicas, porque elas não levaram as coisas que ela falava em consideração. Enfim, a Joana do Berraim era uma mulher, uma microbiologista, né, que também estudava a questão da vida do solo. E ela também evidencia o apagamento, o esquecimento que ocorre, mesmo quando mulheres ocupam espaços formais na ciência. Ela é responsável por pesquisas pioneiras sobre a fixação biológica do nitrogênio. Essa fixação biológica do nitrogênio é muito importante para a agricultura alternativa, para a agroecologia, né, porque fala que o solo ele não precisa, o quanto os adubos químicos, que a gente falou isso na aula passada, faz mal se for colocado em excesso. Então, ela teve uma produção frequentemente apropriada, minimizada, desvinculada da sua autoria. Apesar do reconhecimento internacional que essa mulher teve, o nome dela raramente figura assim, com destaque proporcional à relevância que ela tem, né? Só quem é da área, só quem estuda especificamente isso, já ouviu falar em Joana do Berraim. Então, esse processo de silenciamento torna ainda mais profundo quando atravessado pelas dimensões de raça e de classe, né? Então, aí eu trago a Carolina Maria de Jesus, mulher negra, favelada, catadora de papel. Ela produziu um conhecimento muito importante e sistemático sobre a pobreza. Se a gente lê as coisas de Carolina, a gente entende sobre o que ela está falando sobre pobreza, sobre fome, sobre racismo, desigualdade social no Brasil. E, a partir dessa observação que ela fazia cotidiana, porque ela morava na favela, e ela começou a escrever sobre isso, né? E ela fazia isso como um tipo de denúncia, né? Então, embora a sua obra, né, chamada Quarto de Despejo, o livro chama Quarto de Despejo, ela revela um olhar crítico e metodológico sobre a realidade social brasileira, que a Carolina foi constantemente deslegitimada, enquadrada como um caso social, né? As pessoas enquadravam o que ela escreveu usava como um caso, né? Ou curiosidade literária, sei lá, alguma coisa assim desse tipo, e não reconhecia ela como intelectual, né? Então, seu apagamento evidencia como o racismo, né, estrutural define quem pode ser considerada a produtora legítima de conhecimento, né? Então, as histórias dessas mulheres revelam que o silenciamento não se dá apenas pela exclusão formal, né, dos espaços de poder, né? Assim, a gente é excluído dos espaços de poder, mas ainda tem outras formas de silenciarem a gente, né? Também pela desqualificação simbólica, né? Pela apropriação de saber, pelo apagamento histórico, né? Mulheres que desafiam paradigmas dominantes, né? Questionam interesses econômicos, produzem conhecimento, né?
elas tendem a ser desacreditadas, atacadas pessoalmente ou invisibilizadas, né? Então, reconhecer, gente, é muito importante que esse curso, ele traz essa pegada, né? Porque, assim, a gente reconhecer e valorizar as trajetórias de mulheres como a Raquel Carson, a Ana Primavera, a Joana do Berraim, a Carolina Maria de Jesus e várias outras, inclusive várias outras companheiras que estão ao nosso redor. A gente tem muita gente boa que escreve, né, sobre as nossas questões, né? Então, é um ato político muito importante, né? Significa afirmar que a ciência e a produção de conhecimento não são neutras. Quem é neutro, né, na verdade, é shampoo de bebê, né? Então, assim, as pessoas têm um lado, as escritas das pessoas têm um lado, né? Então, a construção de alternativa sustentável, justa, democrática, exige que a gente valorize, né, essas pessoas que são silenciadas, né? Então, bora ler mulher, bora ler os livros das mulheres, bora estudar, né, vamos valorizar esses conhecimentos. E aí, eu queria que agora a companheira colocasse o vídeo. Ana, antes disso, deixa eu só falar uma coisinha rapidinha. Sim, Porque eu vi aqui que algumas pessoas mencionaram, né, dizendo assim, que na aula chamou a atenção passada, a história, a referência de Paulo Freire, né? E eu queria deixar essa pitada também, né? As pessoas queiram ler, Paulo Freire foi uma referência importantíssima, né? Até hoje. Mas uma questão, Paulo Freire, ele não, naquele momento, nas suas escritas e estudos e análise, ele não considerava, ele trazia muito essa questão do sujeito, né, na sua pedagogia do oprimido. Então, assim, quem é esse sujeito oprimido, né? Quem as pessoas precisam nessa relação dialógica da construção do conhecimento, as pessoas precisam se constituir enquanto sujeito. Mas ele, naquele momento, ele não trazia essa visão de que esses sujeitos, né, têm gênero, têm raça, né? Ele tinha um enfoque muito classista. Então, acho que fica aí a dica para a gente seguir digamos assim, instigando a nossa leitura crítica, né? E nessa leitura crítica a gente precisa colocar as lentes do feminismo, e é isso um pouco que a gente já começou a fazer e a gente vai continuar fazendo aqui, sobretudo nesse modo, e vai seguir até o final. Então, vamos lá. E, assim, é legal isso que Graciela está falando, inclusive, assim, é importante ler Paulo Freire, é muito importante. Se você é uma educadora, um educador, é muito importante ler Paulo Freire. Agora, leia Paulo Freire também criticando um olhar também, né? crítico, Entendendo, um olhar crítico, né? Então, assim, faça todas as suas leituras, né, daqui para frente, ou daqui, ou assim, enfim, não sei se é muito ousadia da gente falar daqui para frente, mas assim, a partir desse momento exercício, né? Instigando vocês e tal, né? É um óculos mesmo, é como a gente está sem óculos, né? E a gente coloca o óculos do feminismo, o óculos da injustiça, né? Racismo. Do racismo, o óculos, né? Da homofobia, o óculos, né? A gente não pode ser conivente, né? Com essas coisas. Isso não tem a ver com uma terra que a gente realmente deseja, né? Uma terra que realmente a gente está ligada e não tem a ver com esse curso, né? Então, isso Só mais uma curiosidade, Paulo Freire, nessa história aí, ele escreveu uma carta para as feministas. Depois eu vou tentar ver se eu pesquiso e acho e socializar aqui com vocês. Cortou um pouquinho. Quem escreveu, carta? Não, só uma curiosidade, que Paulo Freire, ele sofreu algumas críticas das feministas, e ele acabou escrevendo uma carta, né, eu vou chamar assim, de se desculpando ou se justificando, mas reconhecendo que, de fato, né, havia uma ausência nas análises. Então, é importante a gente entender, né, esse processo. Mas vamos lá, Ana, que o nosso tempinho já está, vamos botar o vídeo. E a gente vai conversando, gente. Isso aí vai ser até o final, essa conversa.
Em um mundo sem pássaros cantando, sem abelhas polinizando, sem vidas nos rios? Pois é, isso quase aconteceu e ainda pode acontecer. Eu sou o professor Poiato e hoje a gente vai entender por que o livro lançado há mais de 60 anos continua atual. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje vai te fazer enxergar o meio ambiente com outros olhos. Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, é um livro de 62, escrita por essa bióloga. Mas não se engane, ele não é apenas um livro. É uma denúncia, um alerta, um divisor de águas na história dos movimentos de meio ambiente. Carson, já conhecida por suas obras sobre a vida marinha, decidiu mudar radicalmente o foco e investigar efeitos de pesticidas e químicos, especialmente o DDT, usado em larga escala nos Estados Unidos da América. Tudo começou quando uma amiga de Carson, Olga Hankins, escreveu relatando a mortalidade de pássaros em sua propriedade. Aquilo mexeu com a Carson. Mesmo doente, sofrendo com câncer e sob ataque de grandes empresas químicas, Carson mergulhou nas pesquisas, entrevistas, documentos técnicos e relatos de campo. O resultado, uma obra robusta cientificamente, embasada, mas com uma linguagem poética e acessível que tocou milhões de pessoas. E qual o contexto da obra? O uso de pesticidas estava causando um verdadeiro genocídio silencioso na natureza. O solo, a água e os animais, tudo estava contaminado. E o pior, nós seres humanos também. E ninguém falava sobre isso, ninguém questionava. Carson fez um trabalho de quebrar o silêncio. Com a obra, a comunidade científica se dividiu. Muitos entologistas e químicos, especialmente aqueles ligados à indústria, a atacaram, chamando de histérica e emocional, e até insinuando que seu trabalho não tinha base científica. Mas o tempo mostrou que Carson estava certa. Hoje, o livro é considerado uma das publicações mais importantes do século XX. A solução para o problema que a Carson propôs não era o fim da ciência e da agricultura moderna, mas um uso consciente, baseado em dados e com respeito à vida. Ela defendia o controle biológico de pragas e o princípio da precaução. Rachel Carson, claro, vai ser um ator importante dessa história, mas também devemos mencionar as indústrias químicas que trabalharam como antagonistas, com a Monsanto à frente, que chegou a lançar um livro-resposta, e o governo dos Estados Unidos da América e o seu público leitor, que foram atores fundamentais fazendo pressão pela mudança das regras e leis. Quais foram os conceitos chaves que Carson levantou no livro? Pesticidas, bioacumulação, desequilíbrio ecológico, princípio da precaução. Carson explicou tudo isso de forma simples, mostrando como o veneno lançado no solo pode voltar à sua mesa. Mas como ele explica esses eventos? Bem, a cadeia é clara. Os pesticidas matam insetos que afetam os pássaros que desequilibram o ecossistema. Isso sem falar nos peixes contaminados, nos solos empobrecidos e na água envenenada. O ser humano não está fora dessa cadeia, está no topo dela. E a morte silenciosa da natureza é também um alerta sobre a sua própria sobrevivência. Mas para entender bem o livro, a gente precisa primeiro entender o contexto. Nos anos 50, os Estados Unidos viviam um grande crescimento econômico e um evento chamado Revolução Verde, que é a mobilização de novas máquinas e novos pesticidas para a produção agrícola. O DDT era considerado um milagre. Depois, com a investigação de Carson, mostra que esses produtos derivados da indústria militar dos Estados Unidos tinham efeitos negativos sobre a saúde da população. Mesmo assim, eles continuaram ativos por anos. E com a publicação do livro e a pressão popular, várias novas regras surgiram no país. O livro Primavera Silenciosa, portanto, vendeu mais de 600 mil cópias só nos Estados Unidos e ficou 2 anos na lista dos mais vendidos. Em 63, influenciou diretamente um relatório do governo Kennedy sobre os perigos dos pesticidas. Carson não viveu para ver todas essas mudanças, faleceu em 64, mas a sua semente estava plantada. Em 1995, a Biblioteca Pública de Nova York incluiu o livro entre os 156 mais importantes do século. Hoje existe até um centro de pesquisa com o nome dela na Alemanha. No Brasil, a primeira edição saiu em 64 pela editora Melhoramentos.
em 2010, foi reeditado pela editora Gaia, com nova roupagem para dialogar com as questões atuais. Com um livro, a gente consegue entender que o impacto ambiental não é isolado. Ao matar uma praga, você pode matar uma cadeia inteira. Ao tentar produzir mais, você pode estar destruindo a base de produção. Carson demonstrou que natureza e sociedade são interdependentes. As decisões que tomamos hoje, como permitir ou não o uso de agrotóxicos, afetam diretamente o futuro da nossa vida no planeta. Não estamos falando apenas de pássaro, estamos falando da saúde pública, segurança ambiental, justiça ambiental. O livro também nos ensina sobre resistência. Carson enfrentou a misoginia, a perseguição política e manipulação da mídia. Mesmo assim, manteve sua integridade e deixou legado científico e ético. 3 ideias grandes podem ser tiradas do livro. A ciência deve servir à vida e não ao lucro. A natureza tem seus limites e desrespeitá-los tem consequências graves. E a educação ambiental precisa ser uma prioridade. E como o tema evoluiu com o tempo? De 62 até hoje, o debate ambiental cresceu. A ONU criou a Conferência de Estocolmo em 72 e a ECO 92, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS, que são objetivos ambientais até o ano de 2030 que vários países assumiram. Mas os agrotóxicos ainda são um problema, e no Brasil, o consumo só aumenta. A luta de Carson, portanto, continua atual. Nos Estados Unidos, na época da denúncia, gerou debates e novas políticas públicas. No Brasil, apesar da ciência mostrar os riscos de liberação de pesticidas, o governo segue aprovando e acelerando o seu uso. A diferença está na pressão da sociedade civil e no grau de independência da ciência, além da força do lobby do agroquímico no nosso país. Carson propôs um modelo de ciência crítica, comprometida com o bem comum e escrita para a população geral. Isso conversa com a educação popular e com conceitos que nós tratamos no Brasil, como o de Paulo Freire, pela sua luta pela educação e na luta dos movimentos sociais pela soberania alimentar. O livro não é só sobre venenos, é sobre escolhas, sobre quem paga o preço dessas escolhas. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o mundo em que vive. Então, que tal se inscrever no nosso grupo de estudos? O link está na bio. E não esquece também de mandar. É isso, gente. Acho que esse vídeo ele é bem explicativo, né? Tem um filme dela que ele tá em inglês, mas o meu companheiro legendou para português. Eu vou tentar disponibilizar para vocês, porque é muito interessante. É um documentário, na verdade, né? Mas é bem interessante. Então, como o nosso tempo ele sempre corre muito, né? Passar direto agora para a Graciete, que vai colocar mais tempero aí na nossa comidinha. Então, gente, a gente vai continuar, né? A gente abriu aqui uma janela importante, né? Para que a gente pudesse dar visibilidade e valorizar a essas mulheres, né, fundamentais. Mas eu queria agora retomar um pouco, né? Como é que a gente foi construindo isso que a gente está chamando aqui nesse nosso módulo de marcos, né? Históricos, políticos, né, no Brasil. Aí eu queria agora fazer um recorte mais voltando para o Brasil, e a partir da década de 80 eu vou fazer uma apresentação aqui, eu espero que dê certo, se não, alguém coloca para mim. Já está, vou botar aqui, peraí, só um minutinho. E aí, gente, tá aí? Tá sim. Beleza. Então, a gente, na verdade, eu vou dar continuidade aqui. Falta só ampliar a tela, Graciete. Tá. Deixa eu só ver aqui, tá? Apresentar.
Dá achar aqui um negócio. É ótimo. Eu não estou achando, me ajudem. Ele está aparecendo tela, não está a tela inteira, né? Não Isso? tá a tela cheia. Tu tem que configurar para a tela cheia. Colocar no Vou modo colocar na parte escrito Embaixo. apresentação de slides. aí embaixo, tem um desenhozinho. apresentação Baixo, de- né? Peraí, vê se. Na verdade, é em cima, tá escrito ali, ó, apresentação de slides, tá Ah, vendo? certo. Isso. Pronto, aí apresentar online. Eu acho que é aí. Ou então ali, ó, do começo, na verdade, do começo. Do começo, é. Cantinho. Ah, do início. começo. Isso. Pronto, Agora, aí. né? Agora foi. Passar isso aqui. Peraí. Tá passando, né? Tá passando sim. Ah, Ah, peraí. Tá pronto, deixa eu chegar aqui onde a gente parou. voltando. Tá, um minutinho só. Pronto, Pronto. passou. Peraí. Aqui que Ana terminou, né? Isso. Isso. Foi. E aí, a gente estava exatamente nesse período aí histórico da década de 80, né? E aí a gente falou um pouco da importância e do marco histórico das contribuições de Paulo Freire. E aí a gente quer agora ampliar essa nossa lente, né? E entender como esse processo de construção de conhecimento, de incidência política, né, no Brasil, a partir das mulheres, da participação das mulheres, fazendo esse recorte, né, da ATE, da Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, a década de 80, quando você pega essa linha do tempo, a década de 80 foi um período de redemocratização do Brasil, né? O Brasil vinha de um período de ditadura, e essa década foi muito importante do ponto de vista dos movimentos sociais, do surgimento de várias organizações, né, digamos, da anistia. Então, esse processo de redemocratização, as mulheres tiveram uma participação fundamental. E aí, tá aparecendo, gente? Tá sim. Para mim não tá completo. Tá Por enquanto, só o título. Agora, tá Tá vendo, bacana tá vendo. isso. Então, o que a gente queria trazer para cá é como as mulheres vão se constituindo sujeitos de direitos nesse processo de redemocratização. Então, as mulheres rurais organizadas no Brasil, né, lutam por essa democratização do país na Constituinte de 88. Então, nesse período de 88, as mulheres se organizaram em todo o Brasil, em todos os estados, né, sobretudo as rurais, por direitos. E foi um processo riquíssimo e importantíssimo para incidir na Carta Magna do Brasil, né, ou seja, na legislação, né, nos direitos. Então, foi bem importante esse período, né? Conquistas, por exemplo, ao direito à terra, a inclusão das mulheres como beneficiária da Previdência Social, na condição de seguradas especiais, o direito à aposentadoria, a licença maternidade e saúde. Então, essa foi, digamos, uma dimensão importante, né, do campo dos direitos. O reconhecimento do estatuto profissional de trabalhadora, que reconhece as mulheres rurais como sujeitos políticos de direito. Porque para compreender essa luta, né, a Ana estava trazendo a importância, né, de a gente visibilizar e pôr luz às mulheres no processo de construção de conhecimento, né, trazendo o campo das ciências, da academia, né? E a gente vê o quanto as mulheres foram invisibilizadas e ainda são. E esse marco, ele está inscrito, né, numa dimensão social, política, econômica, de não reconhecer as mulheres, né, como mulheres capazes de incidir na política, como mulheres capazes de ter conhecimentos próprios, né? E, sobretudo, capazes de ter direito a direitos. Então, a luta das mulheres rurais nesse processo da Constituinte foi muito importante, porque elas começaram a colocar o dedo nas questões, né? Dizendo as mulheres precisam ter direito à terra,
elas precisam ser reconhecidas, né? Terem aposentadoria, a mulher rural, né? Ter licença maternidade. Então, essas foram questões importantíssimas, assim, para ir abrindo espaços e incidindo, né, na construção de políticas públicas nesse campo. E essas questões, elas não vieram isoladas, né? É um processo de luta que já vem, né? O feminismo, ele tem muito mais de 100 anos, né? Mas eu digo, fazendo um recorte no Brasil, pegando a partir do processo de redemocratização, os movimentos autônomos específicos das mulheres rurais foram fundamentais nesse campo da construção da política de até, né? Ou do reconhecimento das mulheres como sujeitos de direito. Então, o movimento da mulher trabalhadora rural do Nordeste é importantíssimo, né? O movimento das mulheres agricultoras, o MMA, o movimento de mulheres campesinas, a articulação das quebradeiras de coco babaçu do Norte e Nordeste, o movimento interestadual de quebradeiras de coco babaçu. Então, todos esses movimentos, eles foram fundamentais, porque eles traziam, aí tem algumas fotos, né, do MMTR Nordeste, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, das quebradeiras de coco, Piauí. Aqui, um outro segmento fundamental e importante, né? As pescadoras, marisqueiras, movimento de mulheres pescadoras e marisqueiras. Então, esses movimentos, eles trouxeram uma questão fundamental, né? De que as mulheres eram sujeitos de direito, as mulheres contribuem, né, para a economia e para a agricultura familiar, e, portanto, as mulheres precisam ser reconhecidas, valorizadas, não como sujeitos, e como também portadoras, né, de direitos, e acessarem as políticas públicas. Então, todo esse conjunto de movimentos, seja no campo da legislação, seja no campo da própria cultura patriarcal, né, nas associações, nos sindicatos, nas organizações, na sociedade como um todo, incide nas políticas públicas, né? Todo esse movimento, ele vai exigindo ações específicas para as mulheres e problematizando as desigualdades de gênero no âmbito das políticas públicas do Estado. Ou seja, a partir do momento, né, que está lá, a gente sabe que a dimensão legislativa, ela por si só, ela não dá conta de tudo, né? Você pode ter leis, mas aí o problema é ser efetivada, de ser implementada. Mas esse conjunto de ações e de tensões criadas, né, vai exigir ações específicas. Então, isso vai mexer também na organização dos movimentos mistos, nos sindicatos, nas agendas voltadas para o desenvolvimento, a discussão do desenvolvimento rural. E eu trago aqui uma referência, né, Andréa Buto, que também teve uma participação na época no governo, na primeira gestão do governo Lula, também é uma estudiosa, hoje mora aqui, né, em Pernambuco, é professora da Rural, e ela dizia, em 2014, que é o período que ela está na diretoria de política para as mulheres rurais, do MDA, que essas novas práticas sociais, né, aí desse conjunto de movimentos, elas foram impulsionando o Estado a elaborar políticas públicas voltadas para o acesso à cidadania, a promoção da autonomia econômica, com vistas à maior igualdade. Então, esse processo de auto-organização das mulheres, ela é uma estratégia fundamental para a transformação das relações desiguais e da correlação de forças, né? Então, acho que essa é uma questão que essa perspectiva feminista, né, traz, que é necessário, né, diante de um processo de desigualdade entre esses sujeitos, é fundamental que hajam ações de auto-organização das mulheres para que as mulheres se fortaleçam e possam incidir na política. É necessário também o processo de auto-organização das mulheres para que elas possam também ter ações específicas para as mulheres, né? Porque se a gente parte da ideia de que estamos numa grande corrida, né?
e que as mulheres saem muito atrás dos homens, isso nas várias dimensões, né, da vida, é necessário que a gente crie ações, né, que a gente chama também de ações afirmativas, para que essas desigualdades elas possam ser melhor impulsionar para que essa igualdade chegue, né? Então, esse é um princípio fundamental. E uma outra questão nesse processo todo é dizer que o Estado é afirmar que o Estado ele é patriarcal, ele é racista. Como Ana falava, a ciência não é neutra, assim como o Estado não é neutro. O Estado como um ente, um sujeito, né? Ele reproduz esses valores patriarcais, racista, ou seja, é uma arena de disputas. Então, a política precisa entender a política como uma relação mais ampla, né, da vida, assim como a relação com as políticas públicas, que é uma outra dimensão da política, ela precisa compreender que são atravessadas por esses valores patriarcais e racistas. E aí é onde a gente vai começando a ampliar e aprofundar a nossa leitura, né, nesse nosso olhar crítico que a gente está dizendo que esse curso está nos chamando e que está exigindo. Então, o feminismo, ele é fundamental para que a gente possa ampliar a nossa visão crítica, né, por exemplo, de uma questão crucial para dentro das nossas discussões da ATE, que é o conceito de família. Então, esse modelo ainda muito presente, muito enraizado, sobretudo nas dinâmicas e nas relações rurais, e ainda muito presente na política pública, embora a gente tenha mexido muito nisso, né? Esse modelo heteronormativo, de pai, mãe e filho, onde a mulher é a responsável pelo doméstico e o homem pelo político, a mulher é ajudante, o homem é chefe de família. Então, toda essa que a gente já falava na aula anterior, né, dessa divisão sexual do trabalho, né, que coloca em duas dimensões e separa como se essas questões delas estivessem separadas, e ela desvaloriza esse lugar também, né, do reprodutivo, onde as mulheres são as mais responsáveis, ela vai invisibilizar e vai trazer, e vai impactar na capacidade das mulheres incidirem e acessarem as políticas. Então, esse não reconhecimento nem valorização da cultura, né, da ancestralidade, dos modos de vida das comunidades negras e indígenas, também é uma outra questão fundamental para que a gente possa ampliar essa nossa leitura e essa nossa capacidade crítica, né, e pensar essa até que a gente está querendo construir, feminista, antirracista, agroecológica, anti-homofóbica. Então, eu queria trazer aqui, já para a gente ir introduzindo essa nossa leitura feminista, eu queria trazer Eliette Safiotti, que é uma brasileira, ela era paulista, era uma mulher branca, mas, assim, foi uma mulher que teve muita importância nesse mundo acadêmico, né? Que é importante a gente fazer esse contraponto também, e da importância também de ter mulheres que possam também estar incidindo, né, nessa construção de conhecimento ainda tão centralizada na academia, mas que a gente entende que não é só aí que se constrói conhecimento, né, essa é uma outra perspectiva nossa. E a Eliette, ela falava, né, que o patriarcado ele é um fenômeno social constituído de uma engrenagem de dominação e exploração do homem sobre as mulheres, articulado aos sistemas, o capitalismo e o racismo, e que perpassa todas as áreas da convivência social na família, no mundo do trabalho, na política, enfim, da sociedade como um todo. Então, acho que essa compreensão, né, de que está aí a figura dela, da Eliette, que já partiu, né, essa ideia dela, dessa concepção do patriarcado como uma engrenagem, ou seja, é necessário que a gente compreenda que esse sistema patriarcal ele está absolutamente articulado ao sistema racista e ao capitalismo, né? Então, ela vai falando aí que não há dominação e exploração, onde há dominação e exploração, há também resistência de grau mais forte ou menos forte, né? Em grande parte dos casos, a ordem masculina acaba por vencer.
Há, porém, grandes contingentes de mulheres cuja reação insiste no caminho da transgressão da ordem masculina, respondendo pelas mudanças operadas na relação homem-mulher, onde há relações de dominação, exploração, a resistência, a luta, há conflitos que se expressam. Então, acho que isso é muito inspirador para nós, né? Porque é isso, nós ainda, né, em pleno 2026, nós estamos nesse processo de luta, né? Então, é de resistência, de avanços, de retrocessos, mas essa insistência, essa permanente alerta, né, de que a gente não quer abrir para nenhum direito. Então, uma outra questão importante para a gente ir compreendendo esse processo histórico e político, né, é o surgimento das organizações não governamentais com atuação no meio rural. Então, a gente falava aqui, né, da criação de metodologia com base na educação popular, dos princípios de Paulo Freire, das proximidades com as comunidades rurais e visão da sustentabilidade, né, a valorização da experiência das redes de agroecologia, a rede PTA, como a Ana já citava, né, tecnologias de agricultura alternativas e sustentáveis, grupo das ciências agrárias que criticava o modelo de modernização no campo e da empresa estadual de Até. Então, todas essas questões, né, trazidas pelas organizações que vão impactando nesses espaços, assim como o surgimento das organizações feministas no Brasil, aí aqui eu cito algumas, né, como a Casa da Mulher do Nordeste, que já está esse ano fazendo 46 anos, o SOS Corpo, a Sempre Viva Organização Feminista, né, a SOF, o Centro das Mulheres do Cabo, e tantas outras, né, que tem uma contribuição fundamental para esse movimento feminista no Brasil. E aí a gente vai olhar um pouco para essa década de 90, e aí a gente vê o quanto a gente vai, né, com o governo Collor de Mello, né, com a extinção da Embrater, que era a empresa brasileira de Até, onde, nesse período, cada estado fica responsável pelos recursos em desenvolvimento. Então, há um período aí digamos assim, de escasso, né, de esses programas e ações, né, param no Brasil, né. Em 95, também a criação do PRONAF. Em 99, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que aí muda o seu foco da questão agrária para a promoção do desenvolvimento integrado no meio rural e assume também o apoio até. Mas a gente ainda segue nessa perspectiva agrônomo para as agricultoras e assistentes sociais e economistas domésticos para as agricultoras, né? Lembra que na aula passada a Ana trouxe, né, essa visão da extensão rural, onde as mulheres cuidavam, né, das questões entendidas sociais, né, como a água, a saúde, né, e os homens a questão do solo, né, a questão da produção, e isso está entendido, né, nessa perspectiva, nessa análise dessa divisão sexual do trabalho, que acaba determinando, né, que as mulheres, na verdade, estão absolutamente determinadas a esse lugar da reprodução, né, e os homens à produção, o que, na verdade, a gente entende que a vida não acontece assim, né, que essa divisão, ela, na verdade, ela não existe para a vida, mas ela essa ideia de divisão, ela é útil para sustentar aquela engrenagem que a Safiotti falava, né? Nos fala essa engrenagem capitalista, patriarcal, racista, porque a gente, além de ter uma divisão sexual, a gente também tem uma divisão racial, né? Porque são as mulheres negras que estão também em situações de mais precariedade no trabalho. Então, as mulheres não eram, né, nesse período fortemente, né, era muito marcado por essa visão, não eram reconhecidas como sujeitos produtivos econômicos. Então, essa é uma grande luta, né, do movimento feminista dentro do movimento agroecológico, né, para trazer esse sentido de que as mulheres, sim, as mulheres na agricultura familiar, elas eram sujeitos produtivos, as mulheres contribuíam, né, na produção e na renda familiar, e, portanto, elas precisavam ter políticas públicas, né, de até políticas de crédito,
Então, um marco importante nessa nossa caminhada aqui que a gente está fazendo, na década de 2000, né, chegamos aí, é a primeira Marcha das Margaridas, que vai apresentar o Estado, né, porque eu acho que todo mundo aqui deve já ou ter participado, ou ter ouvido falar, né, ou acompanhado. A Marcha das Margaridas é a principal, hoje ela passa de uma agenda política para virar um grande movimento, né? E ela traz na sua metodologia, né, ela vai mobilizando os estados, construindo as pautas, mas ela tem uma perspectiva de incidir nas políticas públicas, né? E já em 2000, na primeira, ela já traz uma proposta de política pública para as demandas das mulheres do campo, onde já abordava a questão da agroecologia. Então, essa foi um marco importante. As mulheres já diziam que essa produção é agroecológica, né? E a criação também de um crédito específico para as mulheres. Então, essa é uma das... a campanha pela documentação das trabalhadoras rurais também foi algo fundamental, né? Onde se observava que muitas das mulheres, né, não tinham seus documentos básicos e, portanto, elas não eram reconhecidas como sujeitos, cidadãs, né? Então, essa campanha ainda hoje, né, ela é fundamental. Então, essa demanda impulsionou o debate sobre a TE e as mulheres, né, entendendo que uma das principais dificuldades das mulheres acessarem um crédito era a ausência de uma TE para a elaboração de seus projetos. Ora, as mulheres eram invisibilizadas, não eram reconhecidas no seu trabalho, então essa perspectiva de que, seja por uma TE pública, seja por uma TE de organização, era muito nessa ideia de que você chegava em casa, cadê o homem, né? Onde é que está ele, onde é que está a sua roça, né? E as mulheres ficavam absolutamente invisibilizadas. E, portanto, elas não tinham escuta, elas não tinham voz, elas não eram reconhecidas elas próprias, né? Muitas vezes que o seu trabalho era fundamental, seja ali ao redor de casa, né? E a gente vai ver mais tarde o quanto essa luta de a gente reconhecer e valorizar esse espaço ao redor de casa, ela é fundamental. A gente vai chegar lá, né? Mas, então, dizendo que essa luta do reconhecimento das mulheres como sujeitos produtivos, ela é fundamental para a discussão da ATE, porque aí é quando as mulheres vão, né, fazer essa exigência de uma TE específica para as mulheres, ou de que essa TE ela precisa reconhecer as mulheres, e elas, portanto, precisa também ampliar as suas questões. A TE ela não pode só tratar da melhoria do solo, né, ou do alimento para as galinhas ou para as cabras, enfim. Ela também tem que tratar das relações humanas, ela também tem que tratar da questão, por exemplo, da desigualdade, né, na família, a violência. Então, ainda continuando na Marcha das Margaridas, né, que aí a gente tem marcha aí que vai de 2000 até 2023, foi a última, e as pautas das marchas, né, o fomento para os quintais, a agroecologia, o combate à violência contra as mulheres, os direitos sexuais e reprodutivos, a luta pelos bens comuns, a segurança alimentar e nutricional, a autonomia econômica e política, porque é uma outra dimensão que a gente vai entendendo que não basta só as mulheres produzirem e gerar renda, mas elas precisam decidir sobre o que vão fazer com esse recurso e decidir o que vão produzir. Então, essa perspectiva da autonomia, né, de ampliar essa compreensão, ela é fundamental na visão feminista. A discussão das energias renováveis e os impactos nos territórios, e trazendo esse recorte de que são as mulheres que estão na frente, né, da luta, da resistência nos territórios, são os corpos das mulheres, sobretudo das mulheres negras, indígenas. Então, essa é uma questão trazida, né, nas últimas marchas. A ampliação da categoria mulher e suas identidades. Então, essa é uma outra questão importante de a gente observar. A Marcha das Margaridas, ela vai ampliando. A gente não está falando só das mulheres do campo rurais, a gente está falando das mulheres das águas, a gente está falando das mulheres das florestas, da cidade. Então, ela revela essa diversidade das mulheres e seus modos de vida. Então, isso é fundamental para a compreensão, né, desse nosso feminismo.
e da nossa luta, né? A gente está falando de direitos, mas a gente precisa reconhecer essa diversidade. Então, a primeira gestão do governo Lula assume esse compromisso com o movimento de mulheres rurais organizadas de reduzir as desigualdades de gênero no país, a criação de assessoria que eu falava da Andrea, né? De mulheres no MDA, depois foi o programa e, finalmente, a Diretoria de Política para as Mulheres Rurais e Quilombolas, que foi inserida no MDA, que foi muito importante, assim, foi referência para a construção dessas políticas públicas, né? Em 2004 se cria a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a PNATE, implantada pela DATE, construída, né, de forma bem participativa, com vários segmentos e movimentos sociais e esfera do governo. Então, essa é uma marca desse período aí de 2003 a 2011. As políticas específicas para as mulheres rurais, como a titulação conjunta, uma até mulheres, o Pronaf Mulher, até agroecologia, que aí na luta, né, das feministas dentro da agroecologia, e nesse debate da até, se traz questões importantes, que é necessário garantir ações afirmativas para que a gente possa mudar essa realidade de desigualdade. Então, no mínimo 30% desses recursos, né, nas chamadas de até, ele tem que ser projetos voltados para o projeto das mulheres. O outro olhar sobre a equipe técnica, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo desde a outra aula, essa visão da extensão que as mulheres estão numa área social, são os homens que estão fazendo até, então isso tinha um impacto muito forte nas organizações. Hoje a gente já equilibrou bastante isso. Então, precisava se garantir 20% da equipe técnica de mulher, né? Atividades de recreação para crianças, outra questão, né? A gente luta em duas frentes. A gente luta para que a gente mude, né, essas relações e que os homens assumam a responsabilidade, né, do cuidado com as crianças, mas a gente precisa, a gente não dá para esperar que esses homens mudem, que essas mudanças ocorram, porque não é fácil, são vários conflitos aí, para que as mulheres possam participar das atividades. Então, a gente precisa criar mecanismos, né, para que essas mulheres tenham iguais condições. Então, garantir ações... Está acabando já. Oi. Tem alguém com o microfone aberto, por favor. Fecha o microfone. Então, gente, continuando aqui, por favor, não sei quem está com o microfone aberto. Que eu não Maria Carolina. Maria Carolina, por favor. Acho que ela fechou. Então, apoio a grupos produtivos de mulheres rurais é uma outra ação importantíssima, né? Aí o acesso ao programa de aquisição de alimentos, o PA e o PENAI. Então, ter esse recorte, né, é importante. A participação das mulheres em espaços de discussão e definição de políticas públicas, como o CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, Agricultura Familiar, o CONSEA, e tantos outros espaços, né, fundamentais que a gente garanta às mulheres para que as mulheres possam lutar por esses direitos e se afirmar enquanto sujeitos de direitos, né? Então, é uma estratégia fundamental nessa nossa luta. E aí surgem novas exigências metodológicas e políticas para os projetos de até, né? A partir dessa nossa incidência, né? Aí a gente trouxe alguns exemplos aqui, vou passar mais rápido, gente, porque o tempo é curto. Então, em 2013, a gente tem um marco, que foi o projeto Organização Produtiva de Mulheres e Promoção da Autonomia por meio de estímulo à prática agroecológica, o título é enorme, que foi esse projeto que a gente desenvolveu, que foi um marco, né? Muitas aqui participaram, com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a tal Diretoria de Política para as Mulheres Rurais e Quilombolas do MDA, e aí esse projeto, ele deu origem à campanha pela visão justa do trabalho doméstico, a gente fez sistematizou pesquisas, né, das experiências de até feminista e agroecológico no Nordeste, que essa é uma contribuição muito importante, né, para reconhecer que existem organizações, né, e uma até feminista e agroecológica. Foi aí que se criou a Rede Feminista de Agroecologia do Nordeste. Então, esse é um marco importante para a nossa trajetória. Em 2016, o golpe político e patriarcal, né, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff,
a democracia no Brasil ela foi profundamente abalada, né? Os seus espaços de diálogos articulados, a extensão do MDA, da diretoria, né, de política para as mulheres rurais e quilombolas. Então, nesse período, foi um período bem difícil, né? A gente entra num período, né, vasto, né, na nossa história de 2019 a 2022 com o governo Bolsonaro, o desmantelamento das políticas, a extinção de programas para as mulheres, para a população rural, para a população negra, sobretudo. Um governo ultraconservador, racista, patriarcal, LGBT-fóbico, e se acirram as violências nos territórios e os impactos ambientais, né? Então, a gente chega em 2026 com uma reeleição do governo do presidente Lula. E aí eu trago alguns pontos aqui até para a gente, né, ir pensando e refletindo sobre os desafios, né? Um governo que ele se é fundado, né, estruturado num governo de colisão, né? Então, portanto, de muitas disputas, de contradições, num momento, num contexto do aumento do conservadorismo, do fascismo no Brasil, né? A gente, inclusive, é isso que está acontecendo. O próximo ano é um ano, aliás, o próximo não, esse ano é um ano de eleição, então é muito importante, né, que a gente compreenda o que está acontecendo, né, o aumento, né, dessa perspectiva fascista, como é que isso chega nas comunidades, como é que as igrejas pentecostais e todo esse processo, né, que tá se ampliando, não só nas comunidades, nos territórios, mas, sobretudo, na Assembleia, no Senado, né? Então, esse é um dado importante, né, do contexto. O aumento da pobreza, apesar que a gente vê índices, né, de melhoria dos índices econômicos, né? Já o Brasil já tomando um fôlego, né? Porque a gente está em 2026 já, então isso já tem uma outra realidade, né? Mas a gente tem aí também um dado que é o acirramento das mudanças climáticas, né? A gente saiu de uma COP, né? Nós, enquanto sociedade civil, fizemos um contraponto a isso, mas a gente sabe o tanto de coisas que foram passadas e a gente não conseguiu garantir as transformações estruturais que a gente precisa, né? E os acordos. O aumento da violência contra as mulheres, sobretudo com a população LGBTQIA+, a população negra e indígena, o racismo ambiental nos territórios, desmatamento, queimadas, mineração, parques de energia eólicas, usinas solares, agrotóxicos. Então, esse é um contexto, né, desafiador para a gente, né? Num governo em que a gente acredita, né, que é a nossa saída nesse momento, né, mas que a gente está lidando com essas contradições. Aqui é a efetivação, de fato, do Programa Nacional de Redução de Agrotóxico Pronara, mas que a gente sabe o quanto, né, deixou a desejar, quantos de riscos que a gente ainda corre, né, e que a gente ainda está lutando, e o que a gente pode trazer aqui como oportunidades, né, do governo Lula. A gente tem a criação, né, assim, a volta de uma subsecretaria da mulher no MDA, dizer, eu acho esse nome, ele é simbólico, né, subsecretaria, é bem ruim isso. A gente tinha uma diretoria, né, a gente hoje tem uma subsecretaria da mulher no MDA, certamente isso já dá o tom, né, de que, na verdade, a gente tem perdas aí, né, é um governo que está muito em disputa, então, a gente está nessa luta aí, né, o Ministério da Mulher, mas com muitas fragilidades, né, é um pouco a leitura que a gente faz, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos, então, a volta, né, desses ministérios fundamentais, a criação do Ministério de Povos Indígenas, né, que foi uma grande conquista. E aí a gente vê, né, aí eu estou falando de 2025, 2024, né, quando a gente tem um lançamento de edital de Até Mulheres, né, o primeiro a retomada, nesse período de retomada, e todos os questionamentos que nós, feministas, né, fizemos a esses editais, e estamos fazendo nos espaços de incidência, né, para que esses editais, eles
eles tenham uma abertura maior, que tenham uma compreensão, como é que a gente vai garantir uma TE feminista, né, em 12 meses, em muito menos de 12 meses, porque o tempo acaba sendo mais curto que isso, com um tanto de burocracia, né, que se tem que cumprir. Então, assim, vários desafios que não dá para falar tudo aqui. O lançamento do programa Quintais Produtivos também, que foi um marco, a volta dos programas PUMC e PU+2, também fundamentais, né, para que a gente continue a nossa TE agroecológica, né, a convivência com o semiárido, o projeto Baraunas, que é um referencial, né, importante. A gente está num curso que ele vai incidir, inclusive, na sua estrutura para dentro da academia, da universidade, né? Não foi fácil a gente chegar onde nós chegamos, foi necessário ter mulheres à frente, a professora Socorro, a própria Letícia Jalil, né? A atual reitora Marias, de ter coragem para que abrir, né, os entraves, né? Então, o Projeto Barões é fruto dessa luta, dessa incidência, para que a gente chegue aqui, inclusive na segunda turma, né, Ana? Então, acho que é uma coisa importante a gente estar marcando. O projeto Jandaíras também, ainda pela Universidade Federal Rural, né, de Pernambuco, que é um projeto voltado para os povos tradicionais. O primeiro Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, o terceiro Plano Nacional de Agroecologia, enfim, e aí a gente chega aqui, né, para que a gente possa refletir nessa trajetória, um pouco da linha do tempo que a gente fez, né, desde a primeira aula, esses avanços, né, e ao mesmo tempo alguns retrocessos, ou contradições, ou insatisfações, né, quais os elementos, assim, uma pergunta que a gente deixa aqui para a gente aproveitar um pouquinho ainda do tempo, mas essa pergunta vai seguir com a gente, né, nesse módulo, os elementos principais para uma TE feminista, agroecológica e antirracista, né, se a gente fosse fechar um pouquinho os olhos, assim, cada uma mentalizar que elementos são eles. E a gente traz aqui algumas pistas, né, para a gente poder dialogar um pouco, que é esse reconhecimento das mulheres em sua diversidade e identidades como sujeitos de direitos, né? Então, reconhecer que as mulheres são sujeitos, ou seja, elas estão definitivamente na ação política e econômica, né, do país. Elas têm direitos, elas devem decidir. Sim? Gente, tem alguma coisa aberta, por favor. Antes disso, Elizabeth, no microfone de Elizabeth. Oi? Tá. Então, a valorização das experiências e saberes das comunidades em seus territórios, né? Então, esse é um dado fundamental. A gente está falando de saberes ancestrais, de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhas, de pescadoras, de fundo de pasto, camponesas. Então, é fundamental reconhecer que a agroecologia, ela começa, né, com esses povos. E é fundamental esse reconhecimento, né, de saberes. Então, acho que o curso traz essa questão como fundamental aqui para essa nossa construção de conhecimento. A garantia de políticas públicas que atendam às demandas dos diversos sujeitos, afirmando o feminismo, a agroecologia e a igualdade racial. Então, aí a gente está falando da luta contra as violências, diversas violências de gênero, de raça, que não tem como a gente pensar, né, numa até agroecológica, se a gente não considerar essas outras dimensões que a gente viu dessa engrenagem, né? Então, a agroecologia é defesa de um outro modelo de produção, né, de agricultura, mas é também de relações entre homens e mulheres, entre os povos, entre a humanidade e entre a natureza, né? Essa é uma questão importante que a Rachel já dizia lá na década de 60, né? Nós somos parte da natureza. A garantia dos modos de vida nos territórios, a sua cultura alimentar, a sua ancestralidade, a cultura popular e bem viver. É uma outra questão fundamental. E a preservação dos biomas. E aí eu trago essa imagem aqui que é bem simbólica, né? Que foram dois marcos importantes, a Marcha das Mulheres Indígenas e a Marcha das Mulheres e das Margaridas.
Então é isso, gente, assim, para dar uma... Oi, vocês estão aí? Sim, dá para Sim, ouvir. sim. Todo mundo aqui. Boa noite. Prestando muita atenção à aula. Pois é. Aí, agora a gente está com 8h29. Então, Da 7 caiu? Acho que sim, Ana. Marina me enviou um vídeo da Marcha das Margaridas. Aí, É. a Graça vai voltar para ver se é que passa. Não, a ideia é a gente colocar no final. A ideia é a gente colocar no final da aula esse vídeo. A gente ainda quer... a gente quer, só para a gente dimensionar o tempo, né? Essa aula de hoje vai ser a primeira aula que a gente vai cobrar atividade. As atividades, eu não sei se vocês lembram, a gente falou que a gente ia ter 4 atividades, né? Ano passado, a gente errou a mão e toda aula tinha uma atividade. Mas aí a gente já entendeu que não pode ser assim, né? Então, essa é a primeira atividade que a gente vai fazer, e aí a gente quer mostrar para vocês o que quer explicar para vocês, né? E assim, insistir, né, mais uma vez, que vocês entrem, né, no Google classe de aula. Como é que fala? Classroom, na classe de aula. Sala de aula, Classroom. Se tiver gente que ainda não tem entrado, né? Porque é lá que a gente posta as coisas. Então, amiga, acho que você caiu, não foi? Foi, eu caí bonito. Eu vê, caí. Fechar o... Aproveitando isso, Ana, hoje eu postei tanto na sala da especialização como na extensão, alguns e também no grupo, né? Alguém postou também no grupo de WhatsApp. Eu não estou nesse grupo, mas alguém, não sei se foi Ana ou se foi Marina, 2 textos que são textos de apoio, certo, gente? Eles são exatamente com os conteúdos que a gente trabalhou na aula passada e nessa. Um é um resumo e o outro é um textozinho mais elaborado, mas que fala dessa história dos marcos da Té. Então, é para leitura, para complementar, para ajudar a fixar, né? Porque é muita coisa, né? Então, a gente também deixa essa sugestão para vocês, né? Que não acumulem muito entre uma aula e outra. Eu sei que todo mundo aqui é super ocupado, muita gente que tem muitas atividades que participam, mas abra uma brecha aí para vocês fazerem leitura, complementares, para poder ir assimilando, porque a gente está no segundo módulo, né? E como eu falei, cada módulo vai trazendo mais, a ideia é que a gente vá aprofundando e trazendo mais elementos, mais conteúdos. Então, fica aí a sugestão, dê uma sacada lá, vejam qual é o texto que mais chega perto, né? Se o outro for mais chato, passa para esse que é bem, assim, bem mais esquema mesmo de texto de apoio. E assim, gente, é um curso que é reconhecido pelo MEC, é um curso que é dentro da Universidade Federal Rural, né? Então, assim, tem exigências. Doeu muito o nosso coração esse ano, porque teve gente que a gente teve que reprovar. Tiveram lideranças, que são lideranças, assim, que a gente sabe o quanto essas pessoas são importantes, né, nos movimentos que elas ocupam, mas que o curso reprovou essas pessoas, porque tem que ter um mínimo, né, de fazer essas atividades e tudo mais. Então, a gente não tinha como falar isso ano passado, a gente não tinha vivenciado ainda essa situação, mas é importante, né, a gente falar agora desde o começo, não deixa o negócio ficar acumulando, porque isso que é o problema. Se vocês forem, à medida que for fazendo o curso, for fazendo as atividades, vai dar tudo certo, sabe?
Eu acho que aproveitar, só para a gente conversou isso na primeira aula, né? Que essa foi uma novidade para essa segunda turma, que a gente tem diferentes formas de avaliação, né? Para extensão e para especialização. Então, para especialização, essa atividade que a gente vai falar, né? Que é uma atividade avaliativa, ou seja, vale nota, ela é para as pessoas da especialização, né? A gente vai deixar lá na sala de aula não está ainda, né? Da especialização. E para a extensão, vai haver uma outra forma de avaliação, né? Que aí é uma forma, digamos assim, como se fosse perguntas para múltiplas respostas, né? Do módulo como um todo. Mas a gente também está estimulando as pessoas que também estão na extensão a leituras, né? Então, assim, aquela bibliografia enorme que a gente deu, a gente fez aquele exercício de vocês se provocarem. Eu vi aqui que alguém falava, me chamou muito a atenção, Paulo Freire, então me deu vontade de ler. Então, vai lá na bibliografia. A mesma coisa hoje a gente falou dessas mulheres, né? Pesquisa lá também tem tese de Ana, tem de Letícia, tem minha, tem de Rodica, tem um monte de mulheres, né, que vêm estudando esse campo da agroecologia, do feminismo, da ATE. Então, assim, a gente deixa esse convite para que vocês possam, porque é assim, né, quem já passou por escola ou fez algum curso, as aulas são fundamentais, né? É bem importante, porque é o tempo que a gente tem de pensar junto, mas quando se trata de um ensino à distância, as coisas já se complicam, não é verdade? Já dificulta, exige mais da gente. Mas, assim, a gente queria realmente dar essa chamada, né? Porque é muito precioso essa oportunidade que vocês estão tendo, né? E as aulas só, muitas vezes, elas não dão conta. Então, é preciso que vocês também façam um movimento, assim. É um papo meio chato esse, né? Mas a gente está querendo que isso já comece, né, Ana? Agora, Uhum. o nosso módulo. Por quê, gente? Porque o nosso módulo, ele vai tratar, ele está tratando de conteúdos que são importantíssimos para o curso, né? Lembrando que o curso esse é o tema. Claro que cada módulo, vocês vão aprofundando mais. O próximo módulo é um módulo que vai tratar dessa coisa do pensamento colonizador. Então, a gente vai decolonizar, né? Vão trazer várias questões aí para a gente mudar esse pensamento que a gente tem, né? Incrustado na nossa cabeça, no nosso modo, na ciência, enfim. E aí depois a gente vai ter também a oportunidade de discutir o racismo, de como é que se transversaliza. Então, aqui a gente está falando, a gente vai aprofundar mais. E assim a gente vai. A mesma coisa quando chegar lá na história da agroecologia, das práticas, de como é que a gente vai fazer, aprofundar mais esse campo e assim sucessivamente. Mas a gente entende que esse módulo é muito importante, né? Não só para construir esse terreno, né? Para frente, como também de estimular, de animar, né, Ana? Porque aqui vocês Sim. podem dizer assim, porra, é massa esse curso, eu quero, vamos lá, não vou desistir. Então, a gente quer dar essa força, sabe? E dizer que a gente está aqui, que às vezes é difícil mesmo, essa coisa de mexer nas ferramentas. Então, a gente aprendeu muito também, né, com a primeira experiência, mas ainda estamos aprendendo, eu quero dizer para vocês, né? Então, a gente requer uma ajuda mútua, né? Mas muita coragem, muita persistência, porque, assim, realmente é muito precioso essa oportunidade que a gente, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui construindo e bebendo e trocando e aprendendo, mas com certeza para cada uma de vocês, né? Então, a gente queria também aproveitar. Vamos colocar o trabalho para a gente conversar um pouquinho sobre ele? Ora, e a gente não vai ter nenhuma conversinha desse. Ou alguém quer falar alguma coisa, não?
Essa é um pouco, a gente interagir aí, pelo menos 2 falas, e aí a gente vai para o exercício, se tiver mais um tempinho, a gente volta. O que é que chamou a atenção, né, de vocês aí nesse... A O gente que saiu ficou? de um... A gente vai fazer essa pergunta na próxima aula, mas agora, né? O que vocês queriam destacar ou achar que faltou para a gente ir dialogar, né? Porque nos ajuda também aí pensando a próxima aula. Então, veja bem, aqui tem Ana Cleide, Apolônia, não é isso? É isso que está aparecendo aqui para mim. Vai lá, Ana. Depois a Apolônia. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. É por causa que a internet hoje aqui estava implicando comigo, viu? Já entrei um pouquinho na aula atrasada. E assim, Se acontece. eu sou de comunidade quilombola, né? E que assim, o que me chamou bastante atenção, eu já entrei na aula um pouquinho atrasada, mas assim, o que me chamou a atenção foi a questão de Carolina de Jesus, né? Inclusive tenho o livro dela, como eu sou pesquisadora e assim, minha pesquisa ela vem muito nesse contexto de mulheres negras, mulheres de resistência, mulheres quilombola que está começando na ciência, e isso para mim é muito fundamental. Tenho esse livro dela, o livro se chama Onde Estás, a Felicidade. Então, assim, é muito importante a história de Carolina de Jesus, ela traz muito as nossas vivências enquanto mulheres negras, mulheres quilombolas. E para mim, eu estou vivendo assim um momento, eu acho que assim único, né? Porque sempre tenho o apoio dos professores nessas minhas pesquisas. Inclusive, também faço parte na cultura, a questão dos saberes dos mestres, que é meu pai. Escrevo sobre ele, pesquiso sobre ele, inclusive agora na a de Blanc, né? Que a gente tem as editais exclusivas, fiquei com nota 10 no meu projeto, tanto eu como minha irmã. E isso para mim, enquanto mulher negra quilombola, isso para mim já é uma vitória imensa, porque antes a gente não tinha esse espaço. A gente não estudou, não foi por falta, por não querer, foi por falta de oportunidade. E a gente tem essa oportunidade, temos que abraçar com unhas e dentes. E assim não é fácil para a gente, enquanto do interior, para estar se qualificando, saindo para a cidade, também que a gente sai muito, pegando carona com o professor, tendo o apoio dos professores, isso é fundamental. Em outra parte também que me chamou a atenção, quando você fala também sobre a marcha, falou sobre a questão da marcha das mulheres negras. Eu não fui, mas aqui no estado dei apoio para as meninas, né? Participei de algumas atividades, mas aqui dentro da minha comunidade foram algumas mulheres. A gente estava empoderando uma outra, isso é fundamental também, isso é muito é, significativo para nós. E também quando você fala dos quintais produtivos, a gente tem o quintal produtivo também, é um grupo de mulheres, mulheres de diversos saberes dentro do território quilombola. Tanto eu como minha irmã, a gente faz esse trabalho. Sou tecnóloga, né, em gestão de cooperativa, então já dou meu apoio nesse sentido. E fui formada pelo Pronera também, Apesar do Pronera, ele ter um elo voltado para assentamento, mas também abriu umas vagas para quilombola, e eu tive que abraçar essa oportunidade. E assim sucessivamente. Não é fácil, não é, mas a gente está nesse caminho e dizer o quanto as mulheres estão se empoderando e precisa se empoderar cada vez mais. Temos que lutar também a questão da violência contra a mulher, também faço parte dessa roda de conversa, né? E a gente vê que ainda muitas mulheres presa a esse machismo, né? Que a gente não podemos deixar assim do lado. E quando a gente vê uma companheira, tem que ajudar sim. Muitas vezes não é questão de se meter na vida dela, mas sim se meter sim para ajudar, para apoiar, porque muitas vezes esconde da família, muitas vezes alguma amiga procura se conversar com uma amiga, mas não se abre do jeito que é para se abrir, e assim vai levando a vida. A gente não pode deixar isso acontecer com as nossas mulheres, que a gente vê o número de homicídios que ainda é demais. Muito obrigada, se eu for falar é a noite todinha. Ana, massa, obrigada, Ana. Ana, tu é de onde mesmo? Que Eu sou você daqui do falou Rio Grande do Norte, viu? Rio Grande do Norte, tá. Obrigada, Ana. Você falou muitas coisas importantes. A gente vai conversar sobre elas, inclusive
a gente vai tratar também de muitas outras autoras negras, né? Hoje eu citei a Eliette, mas a gente vai fazer a gente tem esse cuidado aí, assim como vamos convidar várias mulheres, muitas daqui que estão aqui nessa turma, ou que já participaram de outras, para trazer na roda, né? A gente tem muito essa história de trazer as mulheres também para contribuir. A Polônia. Bom, eu já me sinto quase que contempladíssima na fala de Ana Cleide, né, e parabéns pelo trabalho. E aí, na sua apresentação, Gracieta, eu só queria complementar, que eu acho que cada pessoa que está aqui, né, trazer, despertar, né, esse interesse de conhecer quais são os movimentos do seu território, porque, como você mencionou, grandes mulheres escritoras, né, que ao longo do tempo nos mostraram esse caminho, né, da luta das mulheres que muitas vezes pararam esse país para que hoje nós tivéssemos e temos, né, as políticas públicas aí que ainda são criminalizadas e marginalizadas, assim como os movimentos de mulheres, né? Sobretudo, quando a gente chega enquanto assessoria técnica, né, o quanto nós ainda somos, e isso foi tratado na aula anterior, o quanto nós ainda somos discriminadas. E aí eu trago só dentro da sua apresentação, né, olhando para Pernambuco, né, trazer um movimento que foi muito importante para a gente, né, na questão da documentação das mulheres, que foi o Grupo Mulher Maravilha, que, né, teve uma importância muito grande para o nosso território, né, também para a região metropolitana, tem ainda hoje. E nós temos aí, como mostra no documentário, o Bem Virar, né? Então, para a gente é um norte, e eu acho que para todas as pessoas que estão aqui, homens e mulheres, né, que nem todas vêm do movimento, nem todos vêm do movimento, né? Que olhasse para o território, quais são as grandes mulheres que atuam no seu território, quais são os grandes movimentos de mulheres que atuam no território, também para a gente ter como referência, né, de fortalecimento desse território, seja na agroecologia, seja no feminismo, né, seja na produção de alimentos, seja na questão ambiental, que eu acho que a gente tem um potencial muito grande, que a agroecologia e combate a desmatamento e reflorestamento, recatingamento, tem sido feito pelas mãos das mulheres, não é por não é pela massa masculina, são pelas mulheres, é essa vivência no nosso território. Eu trago, assim, essa sugestão para que a gente faça esse levantamento histórico, né, do que nós temos nos nossos territórios, né, e também quais são as mulheres, né, que nós temos grandes mulheres atuais hoje, que fazem histórias, né? Então, precisa a gente também reconhecer. Ótimo, Apolônia. Veja, acho que quando você fala, né, sem dúvida alguma, o Grupo Mulher Maravilha é uma referência, né? Fica aí a dica para quem não assistiu ainda, O Bem Virar, né? Que é um filme de uma mulher do Pajeú, a Wilma, né, daqui de Pernambuco. Acho que a gente bota aí na nossa listinha de sugestões, mas queria pegar essa fala de Apolônia e voltar para uma coisa. Lembra da história do mapa, minha gente? Estão ligadas no mapa? Então, essa aí... Estou aqui preenchendo. Isso, Gabriela. E aí, eu acho que quando a Apolônia... Eu queria reforçar o que a Apolônia fala, que eu acho que a gente pode trazer essa inscrição também, né? De quem são as mulheres importantes, referências no seu território, né? Tanto do feminismo, da luta antirracista, da agroecologia, eu acho que é uma camada importante aí dessa inscrição nos mapas, né? E a gente pode depois pensar em algum momento na próxima aula, a gente abrir para mostrar os mapas, né, Ana? Essa é a nossa ideia. Esse mapa a gente quer também, né, seja manda fotos, quem tiver
né? Mas ele vai sendo preenchido aí ao longo do módulo. Oi, Apolônia. Só para eu esqueci só de finalizar, né, dentro da sua apresentação, das políticas que tem como desafio hoje, né, dentro dos ministérios, e tem sido esse desafio imenso para as organizações, inclusive, acessarem, né, e aí eu trago a retomada do PDHC3, que tem como algo importante para a gente, para a nossa luta, pelo menos para o nosso território, alguns territórios, aqui em Pernambuco, 2 territórios, começando já, Pajeú e Araripe, que é essa exigência, né, do MDA, que o PDHC precisa atingir mais de 50% de mulheres, jovens, né, e comunidades povos tradicionais. Então, são esse o público-alvo do PDHC3, e que a gente também se aproprie dessa política, né, desse programa, para que a gente incida aí em outras políticas futuras. O PDHC, ele teve, né, o PDHC1, né, a Paulana teve uma referência muito importante na nossa luta, né, em vários territórios, inclusive dessas ações afirmativas, né, e essa retomada do PDHC3 também traz essa perspectiva, né, então, que todas aí fiquem atentas, né, porque, assim, esse PDHC que a gente está falando é uma parte dele, né, Apolônia? É um recorte, ainda com um dinheirinho assim, porque tem um outro PDHC grande que ainda vai, então acho que fique todo mundo ligado. O PDHC, ele tem na sua base, né, lá atrás, essa perspectiva, né, de apoiar processos de ações de agroecologia nos territórios, da convivência com o semiárido, da igualdade, né, das relações de gênero, dos povos, que agora se amplia, né, mas só para dizer que isso é fruto da nossa luta lá, viu, gente? Foi bem lembrado, poderia até a gente botar isso na nossa linha do tempo, mas nada foi, assim, de graça, né? Essa construção é de muitas lutas. Então, gente, eu acho que a gente pode agora ir para a tarefa, né? Faltam 8 minutos para 9 horas. O tempo aqui voa. A sua ideia é apresentar, Ana? Vamos botar aqui Vai abrir aí? Aham. Tá. Tá dando para ver, gente? Tá sim, Ana. Então, o que é o nosso trabalho, né? Então, a gente tem 4 perguntas, tá? E a ideia é que vocês respondam essas perguntas. E aí é o seguinte: quais os principais marcos históricos da terra no Brasil? A gente falou isso na aula passada. Essa tarefa aqui, esse trabalho aqui, ele é relacionado à aula da semana passada e dessa aula de hoje, porque elas são complementares, né? Então, elas são sobre o mesmo assunto, elas se complementam. Então, quais os principais marcos históricos da terra no Brasil? O que foi a Revolução Verde, na sua compreensão? Gente, não precisa procurar ficar assim, muito... na sua compreensão mesmo, o que você entendeu da aula, tá? Então, o que foi a Revolução Verde na sua compreensão? Podemos fazer uma comparação entre a Revolução Verde e o agronegócio? Existe uma comparação a ser feita? Existem elementos que são comparativos, né? Existem elementos iguais? Então, assim, se sim, né? Você achar que sim, explicar a sua resposta. E a última quais os elementos principais
para uma terra feminista, antirracista e agroecológica. A gente vai gostar muito, né? A gente está se interessando muito por respostas próprias, né? Por respostas da pessoa. Não precisa se debruçar em lugares aí para fazer essa resposta e ficar aquela resposta bem formal, que não tem nada a ver com você. A história é você responder a partir da sua visão, a partir do seu viver, da sua experiência, tá? Qual o prazo para entregar as perguntas? Qual o prazo, amiga? A gente não conversou sobre isso, né? Mas eu acho que a gente podia a gente vai ter uma parada aí, né? Que aí é de carnaval. A gente não vai ter, próxima terça-feira a gente não tem aula. Então, eu acho que o prazo seria para outra aula, né? Que já... Né? Porque aí a gente tem terça, quarta-feira é feriado. Não, talvez a próxima, até a sexta-feira, que é dia pós-carnaval. Qual é a dia, gente? Dia 20. Dia 20, né? Eu acho que é um tempinho razoável, né, gente? Que 17 é terça-feira de carnaval e a outra aula é dia 24, a próxima. Agora, deixa eu aproveitar que eu vi aqui perguntas, eu tinha falado, mas eu vou repetir. Essa atividade avaliativa é só para especialização, tá? A extensão a gente vai fazer no final do módulo. Cada módulo, no final, vai ter um outro formato de avaliação, certo? E eu queria reforçar uma coisa, né? Esse é um exercício que é um exercício mesmo de a gente botar nosso pensamento para trabalhar, né? Então, se alguém, claro, quando a Ana fala assim, não precisa de muitas elucubrações, tá? Mas se você quiser ler os textos e quiser complementar, massa, porque assim, é um exercício, certo? É um exercício de pensar, de formular. Não é legal pegar e copiar, né? Eu vi lá o que é Revolução Verde de alguém, eu vou copiar. Não, eu vou ler. E agora tem uma modinha de IA, né? Na verdade, eu não queria falar isso, né? Ainda vivemos essa história, entende? Então, assim, fica aqui, né, a recomendação de que vocês aproveitem esse exercício para pensar. Primeiro, deixa o juízo, né, vir, assim, mas o que eu vou, na minha avaliação, que é mesmo, falou isso, falou aquilo. Se vocês quiserem depois ir lá, né, complementar, enfim, ler, né, ter mais digamos assim, referências, não é uma coisa ruim, certo? Mas o que a gente quer mesmo é que vocês exercitem o pensamento crítico. Então, eu posso achar, a aula falou isso faltou aquilo, mas eu acho que é isso, entende? Então, complementar. Pensar, sabe, gente? Esse é o exercício de pensar, de sistematizar, né? O que a gente ouviu, o que vocês leram. Então, junta tudo, o que ouviu, o que leu, né? E tem que quiser conversar entre vocês também, isso daí também não é nenhum, isso a gente estimula, né, que as pessoas conversem entre si também. Pensa primeiro, né, na sua cabeça o que é e tal, e se quiser depois que fizer trocar umas ideias com os companheiros e tal, fiquem à vontade. Afinal de contas, até o trabalho de conclusão de curso pode ser coletivo, então você também pode trocar umas ideias com as pessoas, mas assim, primeiro pensa, né? Primeiro... Assim como ler, né, gente? Se vocês, assim, eu sei que a leitura, nem todo mundo, eu não sei, porque a gente não deu para conhecer ainda o público, assim, o perfil, né? Mas pode ser que tenham pessoas que não são muito leitoras, né? Ou por falta de oportunidade, ou porque não tem o hábito. É hábito, né, gente? É hábito, essa é a verdade, né? E às vezes tem muita coisa chata também para ler, né? E a gente não precisa estar movida em alguma coisa. Mas, assim, leiam juntas, é uma forma, né? Se vocês têm amigas que estão próximas no território, marca de fazer uma conversa, sabe? De, eu li, o que você achou? Eu não entendi isso. Eu acho que é uma sugestão também, né? De criar essa rede de apoio e
sempre no coletivo é melhor, é mais gostoso, né? A gente aprende sempre mais. Então, fica aí essa sugestão, essa dica. A gente vai encerrando. Tem o vídeo, né? Vamos botar o vídeo? A gente vai terminar com um vídeo que tenha tudo a ver com essa nossa discussão nessas 2 aulas. A gente também queria desejar um feriado massa para vocês. Quem é de carnaval, que brinque em carnaval, que curtam, né? Aproveitem. E a gente só vai se ver agora no dia 17, é isso? Ana, me ajuda. Qual é a data? Para não dizer errado. É isso. Hoje é dia 10, a próxima terça-feira é 17. Dia 24, 17. 17 é carnaval. 17 é carnaval, exatamente. A gente pode se ver em algum bloco. Terça-feira eu vou estar vendo o desfile dos bonecos gigantes. E 24 a gente vai se ver. Tá, e o prazo para o envio da avaliação é dia 20. Dia 20, são 10 dias, é um tempo bacana, você já começa a fazer amanhã, tá certo? Fiquem aí com a energia da Marcha das Margaridas. Boa noite, professoras. Boa noite. Boas festas para vocês. Eu vou dizer logo que vou me acabar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom carnaval. Bora escutar, não saiu da sala ainda. Vamos escutar esse vídeo. Margarida, nos dê licença que estamos chegando como a luz do sol. Margarida, nos dê a bênção que estamos chegando para transformar. Estamos juntas, em conexão com este momento maravilhoso, que é a Marcha das Margaridas. Gratidão pela partilha. Brasília está florida. Chegaram as margaridas. Margarida Elvis, presente. Margaridas do Brasil, presentes. Margaridas da América Latina, presentes. Margaridas do mundo, presentes. Com a roupa encharcada e a alma repleta de sol, todo artista tem que ir aonde o povo está. Sempre foi assim, assim será. Cantando me disfarce, não me canso de viver, nem de cantar. E a Marcha das Margaridas não se cansa de viver nunca. Muito obrigada, gente. Você não sabe a alegria, a felicidade que você está dando para essas mulheres em você estar aqui hoje. Você não sabe a alegria que essas mulheres vão botar feliz pela primeira vez e ver o presidente da República. Para nós é uma alegria muito grande, presidente Lula. A gente realmente quer te agradecer muito. Eu quero que a gente saiba do seguinte, Mané. Esse governo nunca faltará com vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês não têm nesse governo um presidente da República. Eu quero que vocês saibam que vocês têm na presidência um companheiro de vocês que jamais se negará a conversar com vocês. Eu quero que vocês saibam que todos esses ministros e ministras que estão aqui só tem sentido estar no governo para atender o povo brasileiro que mais necessita, o povo brasileiro que mais precisa do Estado. Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, tentas e fortes seguiremos, eu e você. Viva a Marcha das Margaridas!
Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Obrigada, meu amor. Linda. Tchau. Beijos, beijos. Beijo. Tchau, professoras. Tchau, queridas. Beijo. Boa noite.